Olá pessoal, bom dia a todos. O pessoal está entrando. Estou conseguindo ouvir bem? Me digam aí se está tudo bem com o som. Rio de Janeiro, Nilópolis, Beija-Flor. E o som, como é que tá? Ok, disseram aqui que tá ok. Beleza. O pessoal tá minha esposa tá me vendo aqui. O pessoal tá monitorando a minha maquiagem. Tá dizendo que eu tô sem maquiagem. Pelo menos a camisa branca eu botei. O som tá bom. Ceará, Amazonas, Rondônia. Mais um do Ceará, Maranguape. Gente aí do Brasil todo. Santa Catarina. Tem mais aí? O que tem aí de gente? Curitiba. Santa Catarina de novo. Balneário Camboriú, Minas. Mato Grosso do Sul. Brasília. Mar do Ceará. Massa. Minas Gerais, Eunápolis. Itumbiara, Goiás. Porto Alegre. São Paulo. Paranavaí, Paraná de novo. Teixeira de Freitas na Bahia. Gente de tudo quanto é lugar. Goiás. Vamos esperar aqui mais uns 30 segundos para a gente começar. O tema de hoje, conforme está aí registrado no comentário que ficou fixado, é autocomposição e tutela coletiva. Um tema importantíssimo para compreender o sistema brasileiro de tutela coletiva. Um tema que vem ganhando muita força nos últimos anos, cada vez mais. E é interessante como é um tema pouco compreendido, pelo menos no meu modo de ver. João Pessoa, Caruaru, Belo Horizonte, Pará. O pessoal aqui pedindo para eu continuar com as lives pós-pandemia. É uma boa reflexão. A questão inclusive porque a gente não sabe o que vai ser do mundo pós-pandemia, né? Mas eu gostei, achei que ficou interessante. É um momento até de eu dar uma relaxada aqui conversando com a galera ao vivo, vendo os comentários aí, vendo o Brasil todo conversando. É até um momento de relaxamento, acreditem. Fortaleza, pessoal pedindo para eu lançar um curso no LFG. Eu já tenho, né? Eu tenho, quem quiser acessar a página do LFG vai ver que tem uma possibilidade de você comprar umas 40 aulas minhas, né, com temas variados, e mais a pós-graduação online, né, pelo LFG, está tudo atualizado lá. Dê uma olhada no site. Greta falando. Piauí, Teresina, é isso. Luiz Felipe, meu amigo, tá aí. Quebec, no Canadá. Gente do Canadá. Massa. Vamos lá, vamos começar. Meus caros, autocomposição e tutela coletiva. Vamos estabelecer aqui algumas premissas para que vocês possam compreender o assunto. Há uns anos atrás, eu fui convidado por processualistas peruanos para ajudá-los à elaboração de um projeto de reforma do CPC de lá. E nesse projeto de reforma do CPC peruano, haveria uma parte sobre tutela coletiva. E eles me pediram para ajudar exatamente nessa parte da tutela coletiva. Então eu peguei, examinei e percebi que não havia lá no projeto peruano nenhuma previsão de autocomposição na tutela coletiva. E eu fiz a eles a seguinte pergunta: se essa ausência de previsão lá no projeto era uma coisa deliberada, eles claramente disseram não queriam que houvesse autocomposição na tutela coletiva, ou se foi um esquecimento. E eles me disseram o seguinte, essa resposta eu nunca esqueci. Eles disseram que nem cogitaram a possibilidade. Não é que eles cogitaram e negaram. Eles nem cogitaram a possibilidade de autocomposição e tutela coletiva. Foi quando eu reagi da seguinte forma. Eu começo a minha exposição assim. Para nós brasileiros, não se consegue cogitar tutela coletiva sem autocomposição. Então esse é o primeiro ponto.
No Brasil, não se pode cogitar tutela coletiva sem autocomposição. A autocomposição é da essência da tutela coletiva no Brasil. E basta que vocês se lembrem do que acontece já há muitos anos, né, há 80 anos, no âmbito trabalhista. Ora, os problemas coletivos trabalhistas são resolvidos, no mais das vezes, por convenções ou acordos coletivos, ou seja, por acordos que envolvem coletividades. Então, desde a origem, lá há 80 anos em relação aos litígios trabalhistas, a solução consensual de problemas coletivos ela é estrutural, ela é fundamental. Eu arriscaria dizer que mais de 90% dos conflitos coletivos no Brasil são resolvidos por acordo. Quer por acordo feito já no âmbito das instituições públicas, como o Ministério Público, quer acordos feitos no contexto de ações civis públicas já ajuizadas. Isso é muito importante, é um dado a partir do qual a gente vai começar a conversar. O segundo ponto que eu quero destacar é que o estímulo à solução consensual, tanto o estímulo aos acordos, faz hoje parte de uma política pública brasileira, uma política pública nacional. Política pública é claramente inscrita no artigo 3º do CPC, parágrafo 2º e 3º, parágrafo 2º e 3º, assim como, minha querida Cíntia, minha colega de UFBA, professora da Faculdade de Direito da UFBA, juíza federal, beijo grande, Cíntia. Além do artigo 3º, parágrafo 2º e 3º do CPC consagrarem essa política pública de solução consensual dos conflitos, há também uma resolução do CNJ, a resolução antiga, a resolução 125 de 2010 do CNJ, que estabelece essa política pública. Inclusive, essa resolução foi a que inspirou o CPC a encampar essa política. Então, esse sistema de busca de solução consensual se insere num contexto maior, que é o contexto da chamada justiça multiportas. Justiça multiportas. Isso é um termo interessante que precisa ser difundido. O que é essa ideia de justiça multiportas? A ideia de que se pode alcançar a justiça, portanto, se pode alcançar a soluções adequadas e justas dos problemas por diversas portas, e não apenas pela porta tradicional do judiciário. Ou seja, a solução jurisdicional, que é uma solução clássica, não é a única forma de se acessar a justiça. Acessa-se a justiça por várias portas, como o judiciário, como a arbitragem, como as soluções consensuais. As soluções consensuais é uma forma de se chegar à justiça também. Então hoje se fala muito nessa expressão, justiça multiportas, e não se fala mais em meios alternativos de solução de conflito. Nem se usa mais essa expressão, porque daria a entender que haveria um meio prioritário, que seria o meio judicial clássico, e meios outros que seriam alternativos ou subsidiários ou de menor importância. Não é assim. Hoje você deve compreender que a justiça ela deve ser acessada pelo meio mais adequado. Pode ser o judiciário, pode ser a solução consensual, pode ser a arbitragem, pode ser um judiciário reestruturado, como é o caso dos juizados. Então há diversas opções. Então é preciso inserir a tutela coletiva dentro disso. Isso é muito importante. E aí entra um dado que também cabe nessa nossa discussão aqui, que é o seguinte: o Ministério Público, ou o Conselho Nacional do Ministério Público, ele percebendo isso, percebendo a necessidade de inserir o Ministério Público nesse contexto de justiça multiportas, e portanto de uma justiça que também pode ser alcançada pelo consenso, o CNMP editou em 2014 a resolução 118, de dezembro de 2014. Essa resolução 118 de 2014 é uma resolução que pretende deixar claro o papel do Ministério Público num contexto em que a justiça coletiva, que é a justiça perseguida pelo Ministério Público no âmbito civil, seja uma justiça também alcançada por meio de outros instrumentos que não a decisão judicial. Então, depois dê uma olhada, a resolução 118 de 2014 do CNMP. Pois bem,
Uma outra premissa importante para a gente avançar no tema da autocomposição coletiva é a seguinte: é preciso sempre dimensionar a autocomposição coletiva tendo em vista um tipo de problema coletivo. Então, há problemas coletivos que são muito grandes e diz respeito a comunidades muito complexas. Há tipos de problema coletivo que diz respeito a comunidades mais específicas. Uma tribo indígena, um determinado grupo de trabalhadores de uma empresa, vítimas de determinado acidente. São grupos mais homogêneos, grupos mais restritos. Então, não se pode pensar em regras sobre a autocomposição coletiva que ignorem as peculiaridades de cada problema coletivo em concreto. O que pode fazer com que a gente tenha de, em muitos casos, promover autocomposições parciais. Autocomposições parciais. Meu amigo Cabral acabou de entrar aqui, membro do Ministério Público Federal Brasileiro e um dos maiores processualistas do Brasil. Então é preciso pensar, isso é uma premissa importante, que a solução de um problema coletivo pode se dar com acordos parciais. Vou dar alguns exemplos. Os dois grandes casos hoje, talvez os maiores casos coletivos do Brasil, envolvem o rompimento da barragem de Mariana e problemas geofísicos em alguns bairros de Maceió. E em ambos os casos já houve acordos parciais, não houve acordos totais, ainda não se encerrou completamente o conflito. Mas acordos parciais foram sendo feitos tendo em vista a complexidade do problema. Então, quando o problema é muito complexo, permite que você vá fazendo acordos parciais. Adriana Mello até lembra que Vitorelli diz isso, e diz isso muito bem. O livro de Vitorelli sobre o devido processo legal coletivo, que é um livro publicado pela RT, já lá na segunda edição, um livro fundamental para compreender tutela coletiva hoje. Eu digo isso claramente no volume 4 do meu curso, que é esse que está aqui. Inclusive, a aula de hoje é sobre o capítulo 10 desse livro. Eu faço longas considerações abordando essa concepção de Vitorelli, que ajuda muito a gente a compreender esse assunto. Pois bem, agora podemos avançar. Um outro ponto importante no estudo da autocomposição coletiva é que o mais conhecido instrumento de autocomposição coletiva é o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, que na verdade deveria ser CAC, Compromisso de Ajustamento de Conduta. Mas as pessoas, de modo geral, se usa muito TAC. Ou é Termo de Ajustamento de Conduta, ou é Compromisso de Ajustamento de Conduta. O TAC, ele está previsto na Lei de Ação Civil Pública, em 85, e previsto nas resoluções 23 e 197 do CNMP, quer dizer, além da 118 que eu mencionei, a 23 e a 197 do CNMP disciplinam os TACs celebrados pelo Ministério Público. Além da Lei de Ação Civil Pública e das resoluções, é preciso lembrar que nós temos também sobre o TAC, a Lei 9469 de 97, que cuida do TAC envolvendo a União, E nós temos também a LINDB, que no artigo 26 traça diretrizes gerais para um TAC de acertamento ali previsto. No artigo 26 da LINDB. Então, você tem aí uma constelação de normas que disciplinam um TAC. É um pouco desorganizado isso, mas é preciso compreender que o TAC, a regulamentação do TAC, ela decorre de todas essas regras. Lei de Ação Civil Pública, resoluções do CNMP, 23, 118, 197, Lei 9469, naquilo que diz respeito à União, LINDB, que também traz o artigo 26 da LINDB, que traz uma importante contribuição sobre isso. Esse regramento, ele basicamente diz o seguinte, que o TAC, nesses casos todos, está pensado para a solução de problemas relativos a direitos difusos e coletivos nesse distrito. Não há previsão aí de solução para direitos individuais homogêneos. Não há previsão expressa. Não há. Há regulamento de TAC para esses dois difusos e coletivos desse distrito. Segundo, o TAC pode ser celebrado fora da justiça, extrajudicialmente, e muitas vezes celebrado, mas também pode ser celebrado em juízo. E aí vai ser um TAC que vai ser homologado judicialmente.
E o TAC, por esse regramento todo, ele pode ser celebrado por órgãos públicos legitimados à tutela coletiva. Órgãos públicos legitimados à tutela coletiva. Então, essas são as características gerais do TAC. Órgãos públicos podem ser legitimados, os TACs podem ser celebrados antes ou durante o processo coletivo, normalmente são celebrados antes. E os TACs foram pensados para resolver problemas de natureza difusa ou coletiva. Ainda não há um regramento muito claro dos TACs que digam respeito a direitos individuais homogêneos. Por isso, só o TAC envolvendo os direitos individuais homogêneos que pode acontecer, e aí não será, a gente só vai usar o termo TAC aqui por metonímia. Eu entendo que é possível falar em acordos para resolver problemas relativos a direitos individuais homogêneos. É possível. Mas esses acordos não serão TAC, porque o TAC tem aquelas características. Esses acordos têm uma outra conformação. E o problema é que eles não têm previsão expressa. Então você tem que construir soluções a partir de analogias. É claro que as previsões para o TAC podem ajudar na solução dos acordos envolvendo direitos individuais homogêneos. Claro, é um bom ponto de partida. Mas percebam, por exemplo, que acordos envolvendo direitos individuais homogêneos podem ser celebrados por associações. E isso costuma acontecer. Isso costuma acontecer. E as associações não são entes públicos previstos como legitimados para tutelar o TAC. Notem também que um acordo envolvendo direitos individuais homogêneos é um acordo que tem de ser pensado como um acordo modelo, ou seja, estabelecendo modelos de acordo caso as vítimas aceitem esses termos. Ou seja, não podem ser acordos que vinculam o membro do grupo. Tem que ser acordos que criem parâmetros para que os membros do grupo possam possam se interessar ou não por aquilo. É como se o devedor dos membros do grupo, aquele que faz o acordo, dissesse o seguinte: olha, dessa forma aqui eu aceito que cada um das vítimas busque a sua indenização. Ou seja, é como se o devedor estabelecesse regras gerais que, uma vez preenchidas, ele, devedor, aceita aceita indenizar as vítimas. Então, é um tipo de acordo diferente. É um acordo que tem que criar diretrizes de aceitação pelo devedor de pagamento de indenização para as vítimas. E sem vincular as vítimas. As vítimas podem dizer, não concordo com isso. Tanto que, se a gente for perceber, foi mais ou menos assim que o acordo envolvendo os planos econômicos foi feito. Se estabeleceu um padrão de indenização e as vítimas que quisessem aderiam a esse acordo. Quem não quisesse não aderia. É como se os bancos aceitassem um padrão. Dentro desse padrão a gente indeniza, fora desse padrão a gente não indeniza. Aí vai discutir caso a caso. Pois bem, e aí, deixa eu só... Acabou de aparecer um telefonema que era para eu ter botado no modo avião. E claramente telefonema de call center, o que é uma coisa bizarra. Então, nós temos uma falta de legislação sobre o assunto, e aí vem a pergunta, mas como é que uma associação vai fazer um TAC? Não é um TAC, é um acordo. E aí vai dentro das regras gerais de acordo, que dizem, entes podem fazer acordo entre si, e as associações podem falar pelos seus associados. Esse é o papel das associações, inclusive. Como as associações podem falar pelos seus associados, tem autorização para isso, elas podem fazer acordo. Os sindicatos não fazem acordo, os sindicatos são associações. Então, os acordos feitos por sindicatos são acordos envolvendo os membros do sindicato. Não são TACs. Não são TACs. São acordos feitos por associação. Pois bem, ultrapassada a análise sobre o TAC, vamos avançar e vamos conversar um pouco sobre os negócios processuais em tutela coletiva. O artigo 190 se aplica à tutela coletiva? Claramente. Se aplica e se aplica muito. Muito. Hoje, praticamente todos os TACs já trazem consigo, já trazem inserido o ajuste
de questões processuais. O ajuste de questões processuais. Um exemplo aconteceu no episódio, nos TACs celebrados no caso Mariana, em que se construiu por acordo que as empresas, elas bancariam uma estrutura judiciária e arcariam com os custos daquilo. Uma estrutura judiciária para poder receber os processos. Ora, custos são divididos entre as partes, entre os custos antecipados, e o custo deve ser bancado pelo vencido, não pelo vencedor. Mas já é um acordo de distribuição dos custos do processo. Então, negócios processuais inseridos em acordos coletivos são muito comuns, além de estimulados claramente pela resolução 118 do CNMP. Hoje eu arrisco a dizer que praticamente não há acordo coletivo, e aí eu falo acordo coletivo em sentido amplo, que abrange os TACs e abrange os acordos envolvendo direitos individuais homogêneos. Praticamente não há acordos em que não há cláusulas, negócios processuais inseridos. Então aquela live que nós fizemos, inclusive fiz com o professor Cabral, que está aqui nos assistindo, sobre negócios processuais, é muito importante. Um abraço, Madeira, diretamente de Portugal. Um abraço para Maria Paulo também. É muito importante perceber que o artigo 190 do CPC se aplica aos acordos coletivos. É muito importante, muito importante. Esse é Gustavo Osna, um grande conhecedor da tutela coletiva, autor de um belíssimo curso, juntamente com o professor Sérgio Arenhardt, está na área também. Defensoria Pública, claro que a Defensoria Pública pode celebrar TACs, ela é um órgão público legitimado, pode celebrar TAC. Eu falo do Ministério Público porque nós temos essas resoluções do TAC, essas resoluções do CNMP, que funcionam muito bem como diretrizes gerais para compreender o que é que deve ter ou não num TAC. Um outro ponto importante dentro desse estudo é perceber o papel do CPC nisso. O CPC, como vocês sabem, ele previu o artigo 334. Previu no artigo 334 que antes do oferecimento da resposta do réu, houvesse uma audiência de tentativa de solução consensual. Uma audiência preliminar antes da apresentação da defesa. A Lei de Ação Civil Pública não previu isso. Então surge a seguinte dúvida. É possível aplicar o 334? É possível aplicar o 334 na ação coletiva, na ação civil pública? O 334 se aplica na ação civil pública. Então hoje na ação civil pública o juiz deve mandar citar o réu para comparecer à audiência do 334. Não é para mandar citar o réu para se defender. O artigo 334, ele se aplica integralmente às ações coletivas. Integralmente às ações coletivas. Outra coisa, o TAC é título executivo extrajudicial. O TAC é título executivo extrajudicial. Por si. Se ele for homologado judicialmente, ele vai virar título executivo judicial, porque é homologado. Então, o TAC celebrado antes de ir ao judiciário, ele é título executivo extrajudicial. O TAC que eventualmente tenha sido homologado porque a ação coletiva está pendente, ele vai ser um título executivo judicial. Mas é fundamental compreender que o 334 se aplica a toda ação civil pública. E eu diria, principalmente na ação civil pública, porque a solução consensual em ação civil pública tem de ser vista como a mais útil, a mais relevante, a mais eficiente. E é assim que acontece, meus caros. Vejam que quando não se chega a um acordo na tutela coletiva, demora-se a julgar o processo coletivo. Porque é complexo. Então é importante deixar isso bem claro. Além disso, o CPC traz um outro ponto que é digno de nota. Lá na parte das possessórias, artigo 565, nós temos um caso de possessória coletiva. Possessória coletiva. Contra uma coletividade. E essa possessória coletiva contra uma coletividade, ela, se
a coletividade já estiver no imóvel há muito tempo, a tentativa de autocomposição tem que ser prévia à concessão da liminar. Então, se você vai, por exemplo, pedir a reintegração de posse de um bairro inteiro, como já aconteceu, o próprio código diz que antes do mandado de reintegração tem que ter a conciliação, tentativa de conciliação. Artigo 565, o que mostra o papel da autocomposição na tutela coletiva. Um outro ponto importante é o seguinte: a Lei 13.140. A Lei 13.140, ela cuida da mediação e também cuida da autocomposição envolvendo o poder público. Então, a Lei 13.140 tem esse duplo propósito. Ela é uma lei geral da mediação e da conciliação e serve para disciplinar a autocomposição envolvendo o poder público. E no artigo 33, parágrafo único, da Lei 13.140, a expressa previsão de mediação coletiva. E a mediação coletiva é exatamente um instrumento para tentar chegar a um acordo. Então, é mais uma previsão legal que é digna de nota. A previsão da Lei 13.140 de 2015, artigo 33, parágrafo único, que expressamente fala em mediação coletiva, mostrando a importância do tema. Mais uma vez eu digo, se o TAC, o acordo coletivo, ele for homologado na justiça, ele se transforma num título executivo judicial. Ele pode até ter sido feito extrajudicialmente, mas se o juiz homologa, vira um título executivo judicial. Vamos lá. Próximo ponto, importantíssimo e novidade, né? Novidade, ao menos do ponto de vista do direito positivo, é a possibilidade de acordo em improbidade administrativa. É muito importante esse registro. Por quê? Porque lá em 92, quando a lei de improbidade foi criada, o parágrafo 1º do artigo 17 da lei de improbidade, em 92, proibia acordo em improbidade. Proibia. E por que proibia lá em 92? Porque o raciocínio da época era de equiparar a improbidade com processo penal. Embora seja um processo civil, havia muitas correspondências. Há muitas correspondências com o processo penal. Então, como naquela época não se admitia acordo em processo penal, não se admitia em 1992, se proibiu também acordo em improbidade administrativa. Essa proibição de acordo em improbidade administrativa lá em 92, ela começou a se revelar obsoleta com o tempo. Já em 95, 3 anos depois, se passou a admitir transação penal no Brasil, em casos de juizados. Já em 92, já em 95. O Ministério Público começou a aceitar acordos na prática, sem muita preocupação teórica. Ministérios Públicos começaram a aceitar na prática acordos em improbidade para ressarcir ao erário. Veja que os problemas de improbidade eles podem gerar 2 sanções: o ressarcimento dos prejuízos e as sanções da lei de improbidade, sanções outras. Então há um elemento sancionatório na lei de improbidade e há um elemento ressarcitório. O acordo quanto ao ressarcimento já era feito. Independentemente do artigo 17, parágrafo 1º, já se fazia isso na prática. Então, aí começou primeiro permitir acordo em processo penal, lá no âmbito dos juizados. Depois começou a haver uma invasão da consensualidade para todo o direito administrativo. Todo. Que acabou desbordando nos acordos de leniência, acabou desbordando na colaboração premiada em processo penal. E com a Lava Jato e a colaboração premiada, no contexto da colaboração premiada, o Ministério Público propunha acordos que diziam respeito à improbidade, dizendo mais ou menos assim,
já que eu resolvo o problema penal, a solução desse problema penal contém a solução do problema de improbidade administrativa. E já resolvia tudo de uma vez só. Isso era uma prática que acontecia. Prática essa que acabou redundando naquela resolução 179 de 2017 do CNMP, que eu mencionei há pouco. Quem pegar a resolução 179 de 2017 do CNMP vai perceber que há uma pressuposição nessa resolução de acordos em improbidade. Ou seja, a coisa começou a se tornar uma regra obsoleta. Até que no ano passado, no contexto do pacote anticrime, aprovado em dezembro de 2019, o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade foi alterado. Desapareceu a proibição de acordo em improbidade. E ao contrário, apareceu o parágrafo 10A. O parágrafo 10A do artigo 17, que expressamente fala em solução consensual e improbidade. O parágrafo 10A do artigo 17 da Lei de Improbidade agora é expresso ao permitir a possibilidade de acordo em improbidade. Expresso. E o antigo parágrafo 1º do artigo 17 agora fala na possibilidade de um acordo típico chamado acordo de não persecução cível. Um acordo de não persecução cível, que é um acordo processual, um pacto de non petendo, numa linguagem em latim para ficar sempre mais importante. É um pacto de non petendo. Então, a lei de improbidade ela não só previu expressamente a possibilidade de solução consensual, agora, como ela previu expressamente um acordo típico, que é o acordo de não persecução cível. Então, o pacote anticrime acolheu críticas que vinham de todos os lados. Eu e o professor Zanetti, nesse livro, nesse capítulo 10 aqui, já há muitas edições, defendíamos acordo em improbidade administrativa, mostrando que a antiga regra da lei de improbidade era uma regra obsoleta. Ela estava obsoleta. Obsoleta mesmo, pela transformação do direito positivo de lá para cá. Eu, Daniela Bonfim, professor Cabral, Zanetti, nós defendíamos a colaboração premiada em improbidade administrativa como um negócio atípico. Você pegava o 190 do CPC e aplicava a improbidade administrativa, usando como paradigma a colaboração premiada para o processo penal. E já se admitiu colaboração premiada em improbidade administrativa na justiça, mesmo antes do pacote anticrime. Agora não há mais dúvida, porque não há mais a proibição de acordo em improbidade, ao contrário, há uma expressa previsão de acordo, possibilidade de acordo, e a colaboração premiada é um acordo, isso é um negócio, né? Não é mais um contrato do que um acordo, é um contrato, mas é um negócio que pode ser atípico com base no artigo 190. Com base no artigo 190. Então, a doutrina ajudou muito nessa construção, que acabou redundando no pacote anticrime, né? Há outros tantos autores que defendiam isso, mas eu, Daniela Bonfim, Cabral, a gente falava isso há muito tempo. Temos textos escritos há muito tempo sobre o assunto. Inclusive encampados lá no TRF4, por exemplo, no contexto da Lava Jato, foi aceito expressamente a homologação, acordo em colaboração premiada. Expressamente. Pois bem, então esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante que é digno de registro, eu falei na live passada e volto a mencionar aqui no contexto da aula, que é o papel que a produção antecipada de prova pode exercer no contexto da autocomposição coletiva. Porque a produção antecipada de prova ela funciona como um instrumento para facilitar o acordo, a partir da percepção de que, a depender do que a prova resultar, o acordo vai ficar mais barato. Então é um instrumento interessante para convencimento quanto ao acordo. Como agora a produção antecipada de prova pode ser proposta por qualquer legitimado, não se restringe ao inquérito civil, que é a exclusividade do Ministério Público, o uso da produção antecipada de prova para facilitar o acordo coletivo não pode ser ignorado. Sobretudo quando a gente leva em consideração que qualquer legitimado coletivo, inclusive as associações, inclusive a Defensoria Pública, inclusive os entes públicos, podem propor ação coletiva.
Um outro ponto que merece registro, e com ele eu vou encaminhando para o final, problema sério, que não tem uma regulamentação expressa e precisa, que é o seguinte, imagine que o acordo foi celebrado com um dos legitimados, mas outros legitimados dele não participaram. Então, o réu, né, o devedor, aquele que tem que ceder, ele celebra o acordo com um legitimado para celebrar, um legitimado público, com a associação, mas um outro legitimado não participa desse acordo. Esse outro legitimado não concorda com esse acordo. O que esse legitimado pode fazer? O outro legitimado, se por acaso o acordo for judicial, o outro legitimado pode recorrer da homologação como terceiro. O outro legitimado pode estar com a rescisória, se já tiver transitado em julgado. Agora, o que o outro legitimado não pode fazer é ignorar o acordo. Esse que é um ponto muito importante. Se um outro legitimado não concordar com o acordo que já foi feito, ele não pode simplesmente propor uma ação coletiva ignorando o acordo. Ele vai ter que desafiar o acordo. Ele vai ter que questionar o acordo. Ele vai ter de superar, dizer que o acordo é nulo, e que o acordo está viciado, tem que ser revisto. O que não pode é, até por uma questão de segurança jurídica, alguém celebrar um acordo com uma pessoa que é legitimada e um outro legitimado, porque são tantos os legitimados à tutela coletiva, às vezes um acordo foi cumprido, e propor uma ação coletiva como se não houvesse amanhã, ou como se não tivesse havido solução do direito. O direito coletivo é um só. Se ele já foi efetivado de um jeito, o que o outro legitimado pode dizer é que isso é insuficiente. Ele não pode ignorar aquilo. Ele não pode dizer, imagina, o sujeito pagou R$1 milhão de indenização. Aí o outro legitimado entende que é pouco. Então, ele pode dizer que isso aqui é insuficiente, dizer que o contrato dessa parte tem que ser revisto e propor uma ação para revisar o termo. Mas não pode ignorar o termo. Então, é muito importante isso para dar segurança jurídica. Até se tentou, no contexto da reforma trabalhista, que houvesse uma previsão expressa de que, uma vez assinado o acordo, acabou. Nenhum outro legitimado poderia discutir. Eu acho que não dá para você dizer isso. Não dá para você dizer que assinado o acordo com o legitimado, o outro não vai poder discutir. Acho que não dá. O que você tem que fazer, e se sugere, é inserir a maior quantidade de legitimados possíveis no acordo, para que todo mundo concorde e evite a impugnação, e deixar claro que se o outro legitimado quiser impugnar, ele vai ter que discutir o acordo. Ele não vai poder ignorar o acordo, ele vai ter que superar o acordo, revisando ou invalidando o acordo. Então, meus caros, perceba, eu fiz um panorama aqui. Um ponto também que eu não falei, desculpem, era para eu ter falado. Ponto que passa despercebido. O acordo coletivo, o TAC, ele pode ter natureza preventiva. Essa ideia de que o TAC só serve para reprimir, para corrigir para trás, é um equívoco. É preciso que se compreenda que o TAC serve tanto para corrigir o que já aconteceu, como para regular o futuro e evitar novos ilícitos. Por isso que é muito boa a redação da resolução 23 do CNMP, no particular. Porque a resolução 23 do CNMP expressamente diz que o TAC serve para cuidar de ameaça ou de lesão a direito. Ameaça ou de lesão a direito. Até perguntaram aqui sobre TAC eleitoral. É um tema excelente, isso é muito pouco estudado.
sendo fundamental para a solução do problema, não dá tempo de amadurecer um acordo. Mas é muito importante. Me pergunta aqui, no acordo dos planos econômicos foi estabelecida a suspensão da tramitação do tema. Todavia, esse recurso não possui qualquer relação com os discursos inflacionários. Isso é lícito? Eu preciso conhecer esse detalhe. É um pouco estranho, embora possa ser um acordo processual de suspensão do processo. Se as partes envolvidas estiverem bem representadas, a princípio eu não vejo problema, mas eu teria que conhecer detalhes do acordo que eu não conheço. Me perguntam, é possível um TAC estruturante? Quer dizer, um TAC que sirva para estruturar? Totalmente. O TAC de Mariana é um TAC estruturante. Um TAC que estabelece programas de reestruturação. Programas de reestruturação é um TAC de 200 páginas. 200 páginas. Estabelecendo realmente todo um procedimento, todo um programa de reconstrução dos problemas de Mariana. Então, TAC estruturante é bem possível. Como se fosse um TAC quadro, né? Um TAC programático. Eu mesmo estou agora, nesse momento da minha vida, participando de uma discussão para fazer um TAC estruturante. Nesse momento agora. Me perguntam, Fred, a conversão da ação individual em coletiva foi vetada pela presidente Dilma, artigo 336 do CPC. Eu posso fazer um acordo, quer dizer, por negócio processual fazer a conversão? Sim, isso já foi feito. A gente até no nosso livro, eu e Zanetti, nesse livro, no volume 4, a gente refere a essa possibilidade porque isso já existiu. O acordo para transformar um caso que era individual, mas tinha repercussão coletiva, numa ação coletiva. Um caso que inicialmente era individual, mas uma vez atendido o pedido individual, a coletividade ia ter que ser afetada, já transformar o processo num processo coletivo. Então é possível essa conversão por acordo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa falar. Sandra, eu falei da questão eleitoral, que é muito interessante. O pessoal, Cabral, o pessoal está pedindo para você lançar algum módulo aí de dar aula para o concurso de do MPF. Você que é um ícone, primeiro lugar no concurso para o MPF e um dos maiores processualistas do Brasil. Pense nisso, meu amigo, pense nisso. E se for o caso, até me chame que eu faça uma participação especial no curso. É isso, pessoal. Então, fiz aí as diretrizes gerais sobre a autocomposição. Percebam como, na tutela coletiva, percebam como há várias regras, várias coisas a serem exploradas. Sugiro a leitura do livro de Ana Neri sobre o compromisso de ajustamento de conduta, publicado pela RT. A leitura do livro de Geisa de Assis Rodrigues, minha orientadora de mestrado, procuradora da República, que escreveu há 20 anos um livro sobre compromisso de ajustamento de conduta. Sugiro a leitura do meu próprio livro, volume 4 do curso, aqui escrito com o professor Zanetti, capítulo 10. Sugiro a leitura de um artigo do professor Vitorelli sobre o acordo envolvendo planos econômicos, que foi publicado no J. Coloquem aí, Vitorelli, planos econômicos, J. Vocês vão encontrar esse artigo na internet, para que vocês possam ter uma dimensão. Sugiro também a leitura de um artigo que eu escrevi com a professora Daniela Bonfim, sobre colaboração premiada em improbidade administrativa. Se vocês jogarem no Google, Fred e Daniela Bonfim, colaboração premiada, improbidade administrativa, aparece logo esse artigo. Dê uma olhada lá, que é um artigo interessante para que vocês possam compreender como isso é possível de acontecer. E como foi essa discussão que ensejou a alteração da lei de improbidade, feita agora, em dezembro de 2009, pelo pacote anticrime. Essa live vai ficar durante 24 horas no Stories e provavelmente na terça-feira da semana que vem ela estará no YouTube, na página, no canal da editora. Aquele abraço, meus amigos, se cuidem, bom dia a todos.